Olá, eu sou o Rainilson e o meu objetivo aqui é bem direto: te ajudar, com base na neurociência, a entender e assumir o controle do seu comportamento. Para começar, a gente vai desmontar uma das ideias mais frustrantes que existem, aquela de que para mudar de vida, tudo o que você precisa é força de vontade. Vamos ver por que isso quase sempre dá errado e qual é a estratégia que realmente funciona, jogando junto com o nosso cérebro e não contra ele. Vamos lá? Essa frase é um soco no estômago, né? Porque ela é a mais pura verdade. Pensa bem, quantas vezes você já prometeu que ia começar a academia, que ia comer melhor, ou parar de procrastinar para, semanas depois, estar exatamente no mesmo lugar? Esse ciclo não é um sinal de falha sua, é um sinal de que a ferramenta que você está usando, a tal da força de vontade, simplesmente não é a certa. E essa é a primeira grande virada de chave que a gente precisa ter. A culpa não é sua, não é falta de determinação, não é preguiça. O que acontece é que a gente tenta lutar uma batalha de inteligência usando força bruta. Tá na hora de mudar o plano, de parar de brigar com o próprio cérebro e começar a trabalhar com ele. E para a gente entender essa nova estratégia, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha. E o personagem principal dessa história, claro, é o nosso cérebro. Mais especificamente, como ele reage ao cansaço e ao estresse do dia a dia. Imagina que o córtex pré-frontal é tipo o CEO da sua mente. É essa parte mais evoluída, que fica bem aqui na frente da cabeça. Ele é o responsável por tomar as decisões lógicas, planejar o futuro e, o mais importante para a nossa conversa, exercer o autocontrole. Ele é basicamente um músculo da força de vontade. E aí que tá o pulo do gato. Como qualquer músculo, ele se cansa, ele se esgota. A força de vontade não é um recurso infinito que a gente pode usar quando bem entende. Cada decisão que a gente toma, cada tentação que a gente resiste, cada vez que a gente se força a manter o foco, tudo isso vai gastando um pouquinho da energia dessa área. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra. Fatores super comuns do nosso dia a dia aceleram e muito esse esgotamento. Coisas como o estresse do trabalho, a ansiedade com as contas, uma noite mal dormida, tudo isso funciona como um ladrão de energia drenando a bateria do nosso CEO cerebral. O resultado? Menos capacidade para tomar boas decisões. E quando o CEO está exausto, quem é que assume o comando? É o nosso cérebro emocional, aquela parte mais impulsiva, mais primitiva, que não está nem aí para metas de longo prazo. Ele só quer uma coisa: gratificação imediata, alívio agora. É aquela luta interna clássica, o controle racional contra o impulso. E quando o controle está fraco, o impulso quase sempre vence. Então, vamos ver como essa batalha acontece num dia típico. Eu gosto de chamar esse processo de esgotamento do freio neural, porque é exatamente isso. A nossa capacidade de frear os impulsos vai se desgastando ao longo do dia. Olha só que interessante. Pela manhã, como o slide mostra, a gente acorda, a bateria está cheia. O nosso controle está no máximo. É mais fácil comer bem, focar no trabalho. Aí, conforme o dia avança para a tarde, com reuniões, trânsito e 1000 pequenas decisões, esses recursos vão diminuindo. E quando a noite chega, bom, o freio neural já foi para o espaço. Então, o ponto mais importante é este: chegar em casa e se jogar no sofá, pedir comida em vez de cozinhar e ficar horas no celular, isso não acontece por fraqueza. Isso acontece porque a parte do seu cérebro que deveria dizer não está biologicamente esgotada. É fisiologia pura, não uma falha de caráter. Ok, então se depender só da força de vontade é uma estratégia que falha, qual é a alternativa? É o que a gente chama de estratégia inteligente. Em vez de ficar tentando fortalecer o músculo da vontade o tempo todo, a ideia é criar um sistema onde a gente precise usar ele o mínimo possível. E essa estratégia inteligente se baseia em 4 pilares bem simples. Primeiro, reduzir o número de decisões que você tem que tomar todo dia. Deixar a roupa e a comida prontas no dia anterior, por exemplo. Segundo, organizar o seu ambiente para que a escolha certa seja mais fácil. Terceiro, criar rotinas que rodam no piloto automático. E quarto, e talvez mais poderoso, eliminar os gatilhos que disparam os maus hábitos. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. O segredo não é ter mais autocontrole, é precisar de menos. Se não tem doce em casa, você não precisa de força de vontade para não comer. Se o celular está em outro cômodo, você não precisa lutar contra o impulso de checar toda hora. Você projeta o seu ambiente para o seu sucesso. Vamos agora para a nossa conclusão, que amarra tudo isso em uma definição de disciplina totalmente nova e muito mais poderosa. Uma definição que te liberta da culpa e te devolve o controle de verdade. A verdadeira disciplina não é aquele ato heróico no momento da tentação, sabe? A pessoa resistindo bravamente. Não. A disciplina de verdade acontece antes, no planejamento.
É o ato consciente de desenhar a sua vida, o seu ambiente e as suas rotinas de um jeito que os seus objetivos se tornem o caminho mais fácil a ser seguido. Então, para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Olhando para a sua própria rotina, para o seu ambiente, qual é a primeira pequena coisa que você pode redesenhar hoje para tornar um bom hábito mais fácil amanhã? A mudança real começa aí. Não na promessa de ser mais forte, mas na decisão de ser mais inteligente.